Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 5 de fevereiro de 2025. Descobertas 13 antigas múmias egípcias. Tinham línguas de ouro para falarem no além. Parte 4. Durante escavações no sítio arqueológico de Oxirrinchus, no Egito, os investigadores desenterraram 13 múmias adornadas com línguas e unhas de ouro. Os achados, que remontam ao período ptolemaico, 304 a 30 a.C., proporcionam um fascinante vislumbre dos costumes e crenças funerárias do Antigo Egito. A dinastia ptolemaica, fundada por um dos generais de Alexandre, o Grande, é conhecida pela sua fusão única de tradições gregas e egípcias. As múmias foram encontradas dentro de um poço funerário que conduzia a um salão com 3 câmaras. No interior, foram descobertas dezenas de restos humanos e 29 amuletos de design intrincado. Os amuletos apresentavam formas de escaravelhos simbolizando o movimento do sol no céu e de várias divindades egípcias, como Horus, Thoth e Ísis. Alguns amuletos combinavam características de vários deuses, sublinhando a complexidade da teologia egípcia antiga. Línguas de ouro foram descobertas anteriormente em Oxirrinchus, mas o elevado número desta última descoberta é particularmente impressionante. Os arqueólogos acreditam que estes artefactos de ouro se destinavam a permitir que o falecido falasse na vida após a morte, uma prática enraizada na crença de que o ouro era a carne dos deuses, explica o Live Science. De acordo com Salima Ikram, professora de egiptologia na Universidade Americana do Cairo, a prevalência de línguas de ouro pode indicar que as múmias pertenciam a indivíduos de elite ligados a templos e cultos de animais na região. Para além das múmias e dos amuletos, a escavação revelou pinturas murais requintadas. Entre elas, uma representação de Uennefer, o dono do túmulo, acompanhado por várias divindades egípcias, bem como uma pintura celestial no teto, com a deusa do céu Nut rodeada de estrelas. Outra imagem mostra um barco que transporta várias divindades, mostrando a riqueza da arte egípcia antiga. No livro A Alma Imortal, Gabriel Delany esclarece sobre a imortalidade da alma na Grécia. Os gregos, desde a mais alta antiguidade, estiveram na posse da verdade sobre o mundo espiritual. Em Homero, é frequente os moribundos profetizarem e a alma de Patroclo vem visitar Aquiles na sua tenda. Segundo a doutrina da maioria dos filósofos gregos, cada homem tem por guia um demônio particular. Eles davam o nome de Daine aos espíritos, que lhe personifica a individualidade moral. A generalidade dos humanos era guiada por espíritos vulgares, os doutos mereciam visitados por espíritos superiores. Idem. Tales, que viveu 6 séculos e meio antes da nossa era, ensinava, tal qual na China, que o universo era povoado de demônios e de gênios, testemunhas secretas das nossas ações, mesmo dos nossos pensamentos, sendo também nossos guias espirituais. Até, desse artigo, fazia um dos pontos capitais da sua moral, confessando que nada havia mais próprio a inspirar a cada homem a necessidade de exercer sobre si mesmo essa espécie de vigilância que Pitágoras mais tarde chamou o sal da vida. Epimênides, contemporâneo de Solon, era guiado pelos espíritos e frequentemente recebia inspirações divinas. Sustentava fortemente o dogma da metempsicose, para convencer o povo, dizia que ressuscitara muitas vezes e que, particularmente, fora naco. Sócrates e, sobretudo, Platão, como achassem excessivamente grande a distância entre Deus e o homem, enchiam-na de espíritos, considerando os gênios tutelares dos povos e dos indivíduos e os inspiradores dos oráculos. A alma presistia ao corpo e chegava ao mundo dotada do conhecimento das ideias eternas.
semelhante à criança, que no dia seguinte há esquecido as coisas da véspera. Esse conhecimento ficava nela amodorrado, pela sua união com o corpo, para despertar pouco a pouco, com o tempo, o trabalho, o uso da razão e dos sentidos. Aprender era lembrar-se, morrer era voltar a ponto de partida e tornar ao primitivo estado, de felicidade, para os bons, de sofrimento, para os maus. Cada alma possui um demônio, um espírito familiar, que a inspira, com ela se comunica, lhe fala a consciência e a adverte do que tem que fazer ou que evitar. Firmemente convencido de que, por intermédio desses espíritos, uma comunicação podia estabelecer-se entre o mundo dos vivos e os a quem chamamos mortos, Sócrates tinha um demônio, um espírito familiar, que constantemente lhe falava e o guiava em todas as circunstâncias. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de fevereiro de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.